E aí, turma, tudo bem? Boa tarde. Vamos juntos aqui na CBN Floripa e o nosso Conversas Cruzadas na CBN Floripa nessa segunda-feira. Agora 2h05, 16 graus a temperatura. Vamos juntos, sempre com o propósito de tratar de assuntos relevantes, assuntos impactantes, algo que tem a ver com a sua vida e sempre construindo a programação na parceria de você. É segunda-feira, 10 de agosto de 2026. O programa tem na mesa de áudio o Jeff William, o Rafael Viegas aqui na nossa live e o Gilberto Pereira com o Joey também aqui na central de gravações. E hoje a proposta do programa é nós discutirmos aqui, nesse estado de Santa Catarina, que é um estado que recebe muitos novos moradores, tem um desafio, se de um lado algo extremamente positivo para a nossa economia, e os indicadores mostram que sim, a nossa maior carência hoje é a força de trabalho, é a falta de mão de obra, mas isso traz, a chegada de novos moradores também, traz impactos na questão de mobilidade urbana, na questão de fornecimento d'água, na questão de transporte coletivo, na questão da moradia, na questão da saúde. Não é só isso. A questão é que hoje nós vamos propor uma discussão no programa dessa segunda-feira para termos aqui um debate sobre os desafios da saúde pública em Santa Catarina. Nós temos um sistema aqui que é o tripartite, que envolve município, que envolve estado, que envolve União. Há uma discussão já de longa data sobre organizações sociais, se o serviço... O cidadão quer um serviço lá na ponta, né? Para o paciente o que interessa é aquilo que está na Constituição. A Constituição brasileira de 88 ela é muito clara quando diz que saúde é integral e universal. Integral é tudo, universal é para todos. Só que na prática a gente sabe que não é nem tudo nem para todos, né? O serviço, quando o cidadão consegue o acesso, olha, na média é muito bom. O problema é chegar lá, né? O problema é conseguir chegar lá para fazer a cirurgia, para fazer o procedimento, para ter o atendimento de emergência e por aí vai. E nós vamos tratar hoje justamente dessa discussão. Onde é que nós estamos em relação à oferta de saúde? Onde é que estão os nossos maiores desafios? A estrutura dos nossos hospitais. Hoje ainda temos um modelo hospitalocêntrico, né? Aquela ideia de que eu vou resolver todos os meus problemas no hospital. Aí você vai conversar com o gestor hospitalar, ele vai dizer, mas essa fila aqui e tal acontece porque muitos pacientes que estão aqui não deveriam estar aqui, deveriam ser atendidos na rede básica, no posto de saúde, ou na UPA, aí o paciente não vai na UPA. No caso de crianças, ele vai direto no infantil, porque o UPA não tem mais pediatra. Então, é um rolo, né? É um rolo. Bom, mas hoje nós vamos conversar com quem entende do assunto, quem atua na linha de frente nessa questão da saúde. Dr. Ciro Sonsini, que é vice-presidente da Federação Médica Brasileira e secretário-geral dos Sindicatos Médicos em Santa Catarina, o SIMESC. E também a doutora Andréa Antunes Caldeira de Andrada, que é presidente do Conselho Regional de Medicina. Pessoal, obrigado aí pela gentileza. E a proposta é justamente essa, né? Eu vou começar perguntando para os senhores, para a senhora, para o senhor, onde é que está... Eu sei que tem várias questões que são da corporação, né? Que é a questão da formação médica, enfim. Mas vamos tentar, no primeiro momento, falar daquilo que está lá na ponta, que vai atender o paciente lá na ponta. Doutor André, onde é que a senhora acredita que está o nosso maior desafio na saúde pública? A gente pode entrar na suplementar também daqui a pouco, mas na saúde pública de Santa Catarina. Boa tarde, prazer em recebê-la aqui. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde, doutor Ciro. Bom, a gente acredita que o principal desafio hoje que a gente tem na saúde é em questão do financiamento realmente do SUS hoje. E a gente tem um problema muito importante que são os dados. Hoje, se a gente perguntar para um gestor, a gente não sabe quanto é que custa a saúde, né? A gente sabe que um procedimento custa tanto, o hospital, o insumo custa isso, a gente faz um orçamento, mas ninguém sabe quanto custa a saúde. Se eu for zerar as filas e atender todo mundo, ninguém sabe quanto custa um paciente diabético hoje, por exemplo.
né? Porque o paciente ele está segmentado. Então, quando ele vai ter um acesso à unidade básica, ele vai ali, depois ele vai no hospital, daí ele vai na suplementar, e aí essas 3 entidades não se comunicam. Então, de repente, ele faz o mesmo exame 4, 5 vezes e não faz algum outro exame que ele está precisando, não tem o tratamento que ele está precisando. Então, hoje, a gente tem um problema muito importante, que eu acredito que é um desafio da saúde como um todo, que é ter os dados. Então, se a gente conseguisse, de alguma forma, a nível federal, a nível estadual, uma que a gente chama de Rede Nacional de Dados da Saúde, né, a RNDS, se a gente conseguisse implementar de um jeito que a gente tivesse os dados, quantos doentes a gente tem em cada local, quantos pacientes, quantas gestantes tem naquela... Não temos isso hoje. A gente tem com muita dificuldade. Primeiro porque as pessoas fazem o que estava te falando, né? Hoje ela mora aqui, semana que vem ela já vai para casa da sogra que está lá, então a gente não sabe exatamente onde os pacientes estão, que tipo de comorbidade que eles têm, que tipo de doença que eles têm. Então, a gente tem uma dificuldade de dados. Então, às vezes o paciente vai 3, 4 vezes na UPA, faz o mesmo exame, quando vê vai parar no hospital, que manda de volta para a UBS. Então, a gente não consegue ter o dado fiel de quanto custa a saúde para a gente saber da onde que vem o dinheiro do federal, para cada esfera ter o seu compromisso, né? Tanto estadual, municipal e federal, quais esferas que tem que atuar em cada doença, em cada região. Então, a gente precisaria ter essa Rede Nacional de Dados da Saúde para conseguir saber os focos e saber onde atuar, aonde empregar o dinheiro do financiamento. Até para estabelecer uma política pública baseada em dados, né? Baseada em evidências. Trazendo uma comparação aqui, doutor Ciro, até comentei esse assunto hoje no Bom Dia Santa Catarina. Olha só que interessante. A gente pensa muitas vezes, a gente fala muito no subfinanciamento, né? O Tribunal de Contas de Santa Catarina, ele fez um projeto piloto. Começou há 20 meses um projeto piloto com a Prefeitura de Florianópolis, porque percebeu, na área da educação, que Florianópolis era a capital que mais gastava por aluno, mais investia por aluno. Só que o resultado no IDEB era péssimo, era muito longe do investimento. E aí se fez, de 20 meses para cá, se fez um trabalho baseado em dados. Diagnóstico, acompanhamento, monitoramento, aí aquelas questões, né? Capacitação de professor, cobrança de metas, infraestrutura. Se fez algo com o modelo do Movimento Todos pela Educação, e o salto em Florianópolis foi extraordinário no IDEB. O salto foi extraordinário, fomos para as primeiras colocações. E a ideia agora é justamente replicar o modelo do Tribunal de Contas com a Prefeitura para os demais municípios de Santa Catarina. Então, às vezes, o problema não é só dinheiro. É gestão. E o senhor percebe isso também, que a doutora Andréa nos trouxe, de que essa falta de informação, dados, isso compromete, porque se eu não tenho informação, como é que eu vou fazer uma política pública de saúde se eu não tenho um diagnóstico exato com o que eu estou lidando na prática? Boa tarde, obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Agradeço muito, Renato. Estava aqui lembrando que em 2001 estivemos aqui consigo, quando o programa iniciava, e no verdadeiro, naquele momento, André, conversas cruzadas, porque eram 2 antagonistas disputando uma eleição. Então as conversas foram realmente cruzadas isso aí. Desde aquela data. É uma satisfação vê-lo, com certeza, vê-lo conduzindo esse belo programa durante todo esse tempo, com toda a sua capacidade. A gente fica muito feliz, já que de lá para cá ficamos amigos, né? Doutora Andréa fazendo um belo trabalho no Conselho, que bom que está aqui. Sim, a gente concorda com a tese levantada, e já que foi falado financiamento, e foi falado pela doutora Andréa, pelo Renato Igor, essa é uma das grandes preocupações que se tem para o ano que vem. Então, sem tocar em política partidária, não é isso? Sim. Quando se gasta o que se pretende gastar para obter o que se quer, é a grande preocupação dos secretários municipais de saúde hoje no país inteiro, eu falo pela Federação Médica, e o amanhã, e o ano que vem, e tudo mais. Mas lembrando... O senhor diz em função de crise fiscal? Claro. Entendi. Com tudo isso, toda essa preocupação que se tem. Então, quando tu não tem o cuidado de que arrecada X e gasto X, tudo fica um pouco mais complexo na saúde, que é uma área que, tradicionalmente, os custos são altos. Falou na educação, eu também li essa matéria, né, de que o IDEB nosso não foi bom, de que houve mudanças e melhorias. É o que se pretende fazer e que se precisa, né? Na hora que tu tem um diagnóstico do que está funcionando ou não,
e o diagnóstico é em função dos dados que se tem que ter, como a Andrea comentou, tu tens condição de aí sim mudar o rumo ou permanecer igual. Às vezes tem que fazer a mudança e tudo mais. Aqui no estado, por exemplo, alguns médicos estão nos ouvindo aqui, né? Nós temos um sistema de remuneração no estado em que o médico tem o seu vencimento e ganha por produtividade. E que hoje está sendo questionado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado. Não superamos isso ainda? Ainda não. Dizendo que não pode, não pode. Há algumas questões levantadas que entendemos que são realmente necessárias de fazer as correções. Mas o programa trouxe, por exemplo, do número de cirurgias de 2.500 por mês para 12.500 por mês. 2.500 para 12.500 em todos os procedimentos. Por quê? O ser humano, o médico é um ser humano, também trabalha motivado por produtividade. Então, hoje nós estamos discutindo com a SES, que está querendo uma solução adequada, né? Mas não podemos rever, Ministério Público, TCE, procedimentos que estão dando certo e, de repente, dizer, não, para tudo, volta ao que era. Não, vamos fazer o que tu disseste, analisar, ver qual é o melhor caminho, o que é legal, né? Sim, dentro da legalidade, evidente. Da legalidade, mas questionaram a produtividade paga aos médicos. Quantas categorias nesse país têm produtividade no serviço público? E é uma questão assim, vamos lá, tem o mundo da fantasia e tem o mundo real. O senhor traz um dado aqui, a partir do momento que se implementou o ganho extra por produtividade, ou seja, ele faz mais procedimentos, cirurgias, procedimentos, ele vai ter um plus, ele vai receber mais por isso, motiva mais o médico. Se o resultado foi positivo, puxa vida. Ah, não, mas ele já é pago para fazer isso. Pois é, mas não funcionava. Ah, vamos fazer funcionar. Será que vai? Enfim, esse foi o principal argumento, mas o fato é que o auditor da Receita Federal também já é pago no seu salário. E tem produtividade. É verdade. Inúmeras categorias. Fazenda, exatamente. Inúmeras categorias. Então, vamos real, olhar o que for legal, sim, adequado, a gente tem que ajustar, mas a gente não pode deixar de pensar que, foi bem dito, é tudo para todos. Então, é a população a merecedora de toda a nossa atenção e o conhecimento e tudo mais. Quando o gestor detecta que existe um gargalo aqui, ele tem que tentar superar o gargalo de uma maneira legal e constitucional. É o que se faz, mas sem informação não se consegue fazer diagnóstico e mudar rumo, né? E essa é uma informação que a gente tem e que aí, de repente, estão tentando usar, não sei como, né? Ao contrário do que se devia usar. Vamos então fomentar que isso melhore, mas não... Agora, doutor, esse sistema de pagamento por produtividade, isso teve indas e vindas, já é assim há quanto tempo? Há uns 13 anos, né, André? Há uns 13 anos. Mas existiu idas e vindas. Melhorias com acertos e tudo. Pois é. Mas nós tivemos uma época, até 2007, que não tinha realmente produtividade, 2011, 2012, aí começou a produtividade em 2015, depois reduziu, na época da Covid não tinha. Sim. Na época da Covid a gente teve uma remuneração um pouco diferente. Até porque muitos procedimentos foram suspensos. Mas aí o médico ganhou menos e trabalhou mais, mas isso aí é uma coisa que a gente não vai discutir hoje, né? Mas a questão é que o dado na nossa mão, ele é importante, né? Não só o dado de produção de cirurgias, mas se a gente não tivesse esse dado, provavelmente a gente ia ter menos argumento hoje para uma conversa com a secretaria. E a gente tem que saber dados de populacionais, inclusive, porque hoje Santa Catarina é um polo de migração muito grande. Então, a gente tem uma unidade que a gente estava conversando hoje de manhã, que 10% dos atendimentos foram pacientes da Rússia. Mas onde isso? Uma unidade de saúde? Mas no ambiente privado? Não, no ambiente... Público? Público, é. É mesmo? Sim. 10% pacientes russos? Aqui em Floripa? Sim. Tem uma colônia russa aí chegando. Aquela história que vem para ganhar o filho aqui e depois mais fácil conseguir o green card para os Estados Unidos. Essa pegada aí, né? A gente sabe que hoje eles vendem pacotes turísticos de saúde fora do Brasil, né? Não só para parto, mas a gente percebe... A gente vê no Instagram propagandas de empresas de outros... Né? A gente não sabe nem a língua que estão falando ali, mas para tratamento oncológico, para tratamento ortopédico, para tratamento para filho, para parto. Então, esse dado é muito difícil a gente ter. E a lei federal de tudo para todos, para a gente um pouco fica onerando aqui também. E hoje, qual é a estrutura hoje que nós... Vamos falar um pouquinho da grande Florianópolis, doutor Ciro.
nós temos aí uma concentração dos hospitais públicos aqui de Santa Catarina. Nessa concentração está Nós temos 12 aqui na nossa Grande região. Florianópolis. Temos muita deficiência, né, de infraestrutura, alguma coisa melhorou, outra situação ainda continua bastante Olha, preocupante e tal. Tem Celso eu Ramos, tem estou seguindo regional. só a tua provocação. Não, eu queria saber Falasse como é que... financiamento agora em deficiência, e tratando não só da Grande Florianópolis, mas do estado inteiro. E esse cuidado eu tenho que ter, a Andréia também, nós que somos dirigentes, temos que ter cuidado no falar para que o médico e a pessoa que nos ouve não entenda mal. Nós, aspas, pessoal, vivemos no paraíso. Sim. Porque nós temos a noção do que acontece nesse país inteiro. Sim, é comparativo, né? Nós temos colegas e viajamos e participamos de eventos, não tanto no sul e sudeste, mas nordeste, centro-oeste, norte. Região norte. Então, aí o colega vai dizer para o outro que, o Ciro foi lá e disse que estamos no paraíso. Não, entendam. Nós temos muita coisa a resolver, muita coisa a melhorar. Você está falando na comparação com os demais estados do país. Na comparação, na Grande Florianópolis, o que a gente vê é um sistema de saúde que não é de agora, que já vem de um longo tempo, que dá uma boa resposta. Não resolve tudo, porque a dificuldade sempre é crescente. O Estado, nós vemos um secretário da Saúde atual, outros também, mas também com reformas, com isso, com a construção agora do Instituto de Cardiologia, com implementações diversas, com uma tabela própria de pagamento de mutirões que faz com que façam muitas cirurgias e tal. Sim. Eles tentam dar resposta e a gente vê que, ainda que não estejamos numa condição plena, mas a deficiência que é enfrentada no município e também no Estado. Agora, o senhor vê, doutor, que do ponto de vista, já que nós recebemos aí, a doutora falou, numa unidade 10% de pacientes russos. O senhor percebe que há uma necessidade de se pensar em mais unidades? O modelo seria mais um hospital ou desativar o mais antigo. No governo anterior tinha um projeto aquele de desativar o Celso Ramos e construir um outro ali atrás do infantil, enfim. O senhor acha que a gente precisa de uma outra unidade? Numa das últimas reuniões que nós tivemos, conselho, sindicato, associação médica, com o nosso secretário, esse assunto chegou a ser comentado, não como planta na mão, mas, por exemplo, o Celso Ramos, quando eles vão fazer alguma intervenção na estrutura física, percebe que muito tempo, muito ruim, condição inadequada. Sim. Então, ainda que não seja para agora, isso não é palavra do secretário, é a percepção que a gente tem, se não for para agora, mas mais à frente, acreditamos que tem que ter uma nova unidade para substituir o Celso Ramos. Isso não impede que façam a cardiologia que vão fazer aqui, lá e lá. E aí, talvez, sim, negociando com a iniciativa privada, vendendo a área, fazendo o local. O projeto do Moisés, quando foi feito, era tudo ali do lado do infantil do Nereu. Atrás do O infantil. local já conurbado, com né? muita Exatamente, dificuldade. difícil acesso. Né? O comentário que surgiu é que se viesse a ser feito, seria no aterro da Bahia Sul. Eu me lembro dessa história. Lá do outro lado do túnel. Sim. Mas isso é futuro. Então, a crescência do número de cidadãos aqui na nossa região mostra que tu não pode parar de construir unidades para a saúde. Sim. A velocidade vai dizer em função da necessidade, da grana e tudo mais. O Celso, a gente visita, vê que as condições técnicas de água quente, eletricidade, fio, já estão pedindo realmente uma nova solução. Né? E o desafio dessas reformas no Hospital Celso Ramos, nas unidades que a gente tem hoje, é que é literalmente trocar o pneu com o carro andando, Exatamente. né? A gente não consegue desativar a unidade ou fechar uma parte da unidade para conseguir fazer uma reforma que seja satisfatória. A gente tem que fazer sempre uma maquiagem, dar um jeito do serviço não parar, porque se a gente fecha que seja um pedaço da unidade, a gente acaba deixando a população realmente sem acesso. Então, hoje a gente sabe que há uma expectativa de um hospital maior, pode soltar errada, mas entre 700 e 800 leitos, né, para substituir o Hospital Celso Ramos.
E uma unidade materno-infantil, então, que seria uma unidade que abrangeria mais a população materno-infantil mesmo, maternidade Carmela Dutra, com hospital infantil, que aí seria essa unidade que seria próxima do hospital infantil. Existe uma expectativa, mas realmente, como o doutor Ciro falou, é uma expectativa, uma conversa que a gente tem para o futuro. Hoje a gente sabe que está em construção aquele hospital na Palhoça, que vai trazer um pouco de refresco assim, para as unidades que estão na Grande Florianópolis. Sim. A gente tem uma concentração muito grande de unidades na Grande Florianópolis. Sim, sim. E a gente vê hoje o governo do estado, ele tem investido em unidades que estão mais para o interior ou fora da Grande Florianópolis, e isso tem trazido um retorno. Mas a onda migratória para a gente é muito grande, e a população está perdendo um pouco também do poder aquisitivo. Então, muitas pessoas que tinham planos de saúde hoje, elas não têm mais. Então, elas vão depender do SUS. A gente sabe que 78% da população brasileira depende unicamente do SUS. Então, a gente tem ainda esse desafio, né? A falta do poder aquisitivo das pessoas que está cada vez mais proeminente. É interessante, né? E até hoje, nessa questão aí de dificuldade financeira, o Jornal do Almoço mostrou o caso de uma família, mas era em relação ao plano de saúde. Como tem esses golpes, né? É tão triste isso, né? Você pega uma família que está vulnerável, né? Com um paciente precisando de uma cirurgia, que é cara e tal, aí recebe um telefonema dizendo que, saiu aqui a autorização, mas preciso que você crie uma conta aqui, dê uma entrada aqui, tudo golpe. Mostrou o caso aqui na família. Esses dias peguei um Uber, esse no caso aí era um golpe, e a pessoa era de plano de saúde, era saúde suplementar. E esses dias também peguei, como as pessoas são ingênuas também, né, é triste, porque peguei um motorista de Uber e ele dizendo, minha esposa, a família da minha esposa caiu aqui num golpe, porque ligaram para ela e porque saiu o órgão que o irmão para um transplante e tal, tá liberado e tal. Não, mas só precisa dar uma entrada aqui. Eu perguntei, mas vem cá, mas isso aí não era no SUS? Sim, era no SUS. Se a gente fala em SUS, não tem dinheiro nenhum, amigo. Não tem dinheiro nenhum. Não, mas era só para o negócio ali, para liberar, não sei mais o que. As pessoas... Não estou dizendo que o golpe é de dentro, mas os golpistas, eles têm acesso a esses dados. Tem acesso a esses dados. A esses dados, tanto na saúde. Como é que conseguem? É a mesma coisa quando tem um esquema de experimenta cair, até bater na madeira aqui. O cara se envolve num acidente de trânsito. Uma vez aconteceu comigo. Envolvi num acidente de trânsito. Começou a tocar telefonema dos caras se dizendo advogados, nos dizendo o seguinte, olha, você se envolveu num acidente de trânsito, eu tenho aqui para te defender, que eu já tenho recurso, não sei... Como é que tu sabe que eu me envolvi num acidente de trânsito, sabe? Então é assim, né? Esses dados que a gente está querendo aqui para estabelecer política pública, os golpistas têm. Sim. É impressionante. Conseguem de alguma fonte lá de dentro. É hacker, não sei mais o quê. Provavelmente alguém de dentro. Né? Às vezes, pelo fato de ser desonesto, consegue pagar alguém desonesto e esse alguém liberar algo que não é possível ser liberado normal. Exato. Mas falamos também em estrutura versus atendimento. A gente perguntasse e para a gente dar a resposta. Claro que na Grande Florianópolis e em Santa Catarina a gente vê o esforço e uma capacidade dos nossos gestores em enfrentar dificuldades e tentar melhorar. A questão toda fica do outro lado. Bom, eu agora preparei tudo, tenho unidade, tenho recursos humanos, tem tudo. E a capacidade, a qualidade. Hoje nós vivemos um problema sério, aí mais ligado ao médico, mas que afeta a população, que é a não contratação de uma maneira adequada dos profissionais médicos, jogando tudo nas costas de uma OS. Então vamos falar sobre isso depois do intervalo, com doutor. Certeza. E até falar sobre a dificuldade que a gente escuta dos gestores públicos municipais, principalmente pelo interior. Eles dizem, não, nem com concurso público eu consigo contratar médico. Então, acontece. E vamos falar também dos postos de saúde, né, da rede básica, que é aquela velha história, né, de que era assunto de rede básica, era caso de rede básica, mas acaba provocando e procurando o hospital. Nós vamos para o intervalo e até já. De volta aqui na CBN Floripa e o nosso Conversas Cruzadas no YouTube, no aplicativo CBN Floripa, nos 90.3 FM, 21 para as 3, 16 graus a temperatura, friozinho aí fora, mas o sol está brilhando na Via Expressa, estava vendo na imagem agora há pouco. O Jeff William na mesa de áudio, o Joey Fernandes e Gilberto Pereira na central de gravações, os desafios para a saúde em Santa Catarina. Estamos aí no início de um processo eleitoral e tratando aí de diversos temas de interesse público. A saúde, sem dúvida,
é assunto essencial. Na companhia do Dr. Ciro Sonsini, vice-presidente da Federação Médica Brasileira e secretário-geral do CIMESC, o Sindicato dos Médicos em Santa Catarina, e a doutora Andréa Antunes Caldeira de Andrada, que é presidente do Conselho Regional de Medicina. Nós temos, não é de hoje, um modelo também aplicado na área de gestão na saúde, que também tem a figura da organização social, que é uma organização privada, uma organização sem fins lucrativos, enfim, é uma organização do terceiro setor, é uma organização não estatal e que vai ser contratada pelo poder público para entregar aquele serviço. Então nós temos, por exemplo, hospitais que têm atendimento 100% público e que tem uma organização social que opera, que faz as contratações dos médicos ou de parte dos médicos, contratação dos enfermeiros, e o poder público repassa o recurso para essa organização entregar o serviço. Quem defende o modelo, defende com base no aspecto de que não vai ter greve, não vai faltar médico, aquele com atestado médico você vai cobrar para substituir, é mais barato, mas enfim. Bom, nós temos casos e casos, né? Nós temos casos, inclusive, que já foram parar na polícia em função de fraudes, de corrupção e por aí vai. Doutor, essa é uma tendência cada vez maior hoje? Por exemplo, em Santa Catarina, nós temos uma tendência cada vez maior de entregar às organizações sociais a gestão e operação da saúde? Essa tendência já se fez. Já se fez. Já é um fato. E sempre que a gente está conversando com colegas de outros estados, e alguns dizem, estamos totalmente contra o S, nós aqui de Santa Catarina dizemos, não. Nós somos contra as más OS, aquelas que não respeitam o contrato, não pagam direito. A FAES aqui, por exemplo, é uma OS com um trabalho excepcional. Um exemplo aqui no nosso CEPOM, no EMOSC. Exato, CEPOM, EMOSC, SAMU. Que é de referência, o SAMU. Laboratório. Ninguém acertava o SAMU, entrou a FAES e acertou. Então, é verdade. Não, as más OS. Casos e casos. Exato. Quais são as más OS? Infelizmente, em maioria, no nosso estado, e ao sindicato é que cabe mais esse conhecimento e essa batalha, sim, com o não pagamento, a não contratação. Então, a enfermeira... Ou a fraude na contratação, né? Na licitação, aí já é outra além história. Disso, aí além de chegar em vocês. Nem é uma contratação por contrato de PJ, já passa a quarteirizar ou quinterizar, ou seja, ela já passa para outra e para outra. Mais que isso, os médicos são chamados, e é obrigatório, a tornarem-se sócios da empresa. Por quê? Porque é a maneira de que eles se livram de eventual briga na justiça do trabalho para tentar transformar em vínculo. Tal. Então, as más OS têm atrapalhado muito a vida no nosso estado e no Brasil. As más OS, nem todas agem assim. O que se quer, qualidade na assistência. Como é que você vai prestar qualidade na assistência? É isso que interessa ao público que nos ouve, se tu tens um contratado fragilizado, que não sabe se fica, se não vai, daqui a pouco ele é bom, mas ele tem outra opção, já logo vai. Que é de 3 meses, 6 meses? Aí, às vezes é sem contrato, Renato. Que tu não, nem tem tu não tem perspectiva, contrato... né? Boca. E tem aquela história de que eu escuto do senhor, ainda porque no caso da OS, o médico ele não tem perspectiva, então ele não cria nem vínculos com aquela comunidade e tal, né? Ele está pensando sempre em que pode ter um outro local que seja mais adequado. Isso é legítimo para qualquer ser humano. Profissão. Mas isso é mais comum. Contrato nem sempre tem. Quando tem, é aquele contrato de empresa com empresa, não é com uma pessoa. E a nossa grande discussão nessa questão do OS, e a gente não, em princípio não concorda, dando crédito às boas, é que a enfermeira ganha bebê, 5 meses de licenças pela CLT, justo, adequado, a mãe com o filho. A médica ganha bebê e não tem direito a nada, porque ela é PJ, ela é uma empresa. Tem que voltar dali a 30 dias, senão pega o lugar dela na escala. Olha só. Então, isso é dramático, não é adequado. Mas como é que se muda isso? Se muda debatendo com os nossos parlamentares, tem processo eleitoral em curso, é um debate que a gente sempre tem que estar trazendo para buscar melhorias. Entendi. E é algo que requer uma avaliação permanente, né? Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Estabelecer alguns parâmetros. Imagino que já devemos ter parâmetros daquilo que vai bem, daquilo que vai mal. Até lhe digo também, por exemplo, nós temos a secretária municipal de saúde de Itajaí, que é uma médica,
eleita conselheira no nosso Conselho Regional de Medicina, mas e que liberou-se para essa tarefa e que tem a consciência perfeita. Estivemos com ela e ela diz: todos os contratos que aqui temos, com essa inclusive, estão sendo revistos, vamos colocar à luz da lei. Não, você não pode baixar o valor disso, querendo fazer uma gestão para depois dizer para a empresa vencedora: trabalhe assim, com ética, com isso, com aquilo. Então, ela tem a visão da necessidade de atender bem todos os profissionais da saúde. Outros não têm, é apenas comércio. Sim, sim. Ô, doutora, e os postos de saúde, né? Eu queria retomar aquele assunto original de que quando a gente conversa com os departamentos de emergência, né? Os chefes de emergência, os diretores de hospitais, sobre essas encrencas aí de fila e demora. Semana passada a gente noticiou aqui de um caso de uma paciente que ficou 24 horas para ser atendida na emergência do hospital universitário. Eu entrevistei o reitor na semana passada. O reitor me disse o seguinte: olha, a gente vai rever isso aí, como processos, enfim, assumiu os novos diretores na última semana. Mas ele disse: olha, o caso de emergência é para ser atendido imediatamente, e os demais casos é de 3 a 4 horas ao atendimento, isso aí não é normal. Mas disse também o seguinte: olha, o problema é que grande parte do pessoal que nos procura aqui deveria ser atendido na rede básica. Por que isso não acontece? Da mesma forma que houve um crescimento populacional que onera um pouco nossa parte terciária da saúde, também acontece isso a nível básico. Então, a gente tem uma população extremamente grande para equipes de saúde da família reduzidas. Então, nós temos uma equipe de saúde da família, muitas vezes, que é insuficiente para a quantidade da população que está ali. E dependendo do número das pessoas, não é só o número, mas a vulnerabilidade daquela população. Então, muitas vezes a gente tem o paciente que busca UBS e não é atendido porque não tem como. Às vezes o médico não está, às vezes o médico já está sobrecarregado com outras demandas. E aí ele vai buscar a UPA, que vai dizer que o caso dele não vai atender porque era caso de UBS, e ele vai para a porta do hospital. Então, a gente tem visto esse tipo de situação, tanto para a clínica médica, como para a pediatria, como para a obstetrícia, principalmente, a parte de ginecologia, que os postos de saúde, as UPAs não têm, né, ginecologista e pediatra, então a gente tem essa dificuldade também, e isso vai parar na porta do hospital. Então, é uma bola de neve, né? A gente não consegue atendimento aqui, não consegue atendimento aqui, então eu vou direto no hospital. A senhora é médica obstetra. Sim. Aí vai lá, a gestante vai ganhar o bebê e tal, e a recomendação procure um pediatra e tal. Aí você vai, antigamente em Florianópolis, tinha pediatra nos postos de saúde. Hoje não tem mais, em São José tem. São José está com um monte de problema na gestão, mas pediatra tem. Então é o seguinte, a lei brasileira diz que não pode ser um médico da família no posto de saúde, ok, não tem problema nenhum. Só que culturalmente é um direito da mãe, o filho dela está doente e ela quer que o filho seja atendido por um pediatra. É especialidade médica. Ela vai no posto de saúde e não tem pediatra. Ela vai para o hospital, ela vai para o infantil, mesmo que seja uma dor de barriga. O médico da estratégia de saúde da família, ele tem capacitação de atender tanto gestante, quanto idoso, quanto, né, pediatria. Mas a criança, ela não é um adulto pequeno, né? Então, existem algumas fragilidades da criança, algumas alterações, algumas doenças que realmente o médico da saúde da família precisa encaminhar, né? Mas culturalmente a mãe vai querer o pediatra, e hoje a gente tem algumas unidades que não são nem o médico da saúde da família, são médicos generalistas que formaram às vezes, né, 2 meses atrás, que são colocados numa unidade de saúde sem saber muito bem como é que funciona. Se vira, vai aparecer de tudo aí. E aí que vem o questionamento, daí que vem a pessoa já está fragilizada com uma criança doente, vai procurar a porta do hospital, e muitas vezes no hospital também não é o pediatra que atende. Pois é. Agora... Não é o nosso caso do infantil, mas tem hospitais, unidades de saúde no nosso estado que atendem pediatria sem pediatra. É mesmo. E pois aí... é porque imagina... O hospital regional, que tudo bem que não é na capital, é aqui do lado, na grande Florianópolis, não tem pediatras na emergência o tempo todo. Tem pessoas que conhecem mais a pediatria, mas não é o gostam da área. Não é o pediatra. Mas não é o pediatra. Pois e aí eu sei que é um assunto muito caro para o Conselho Regional de Medicina, o Sindicato dos Médicos, nós já estamos aqui sobre a hora, mas não posso me furtar de fazer essa pergunta. Eu sei que é um assunto que muitas vezes parte da sociedade entende de que não, isso é reserva de mercado, isso é corporativismo, mas os senhores apontam, e os estudos mostram, né, os indicadores mostram, que nós temos uma deficiência muito séria
se ampliou demais, né, o leque de faculdade de medicina no Brasil. Isso aí é o nosso principal calcanhar de Aquiles. Pois é, eu sei que é uma batalha... Vai estender mais 20 minutos do programa, não? Não, mais 1 hora de programa. Eu sei que é uma batalha muito grande dos senhores, essa questão da formação médica. Mas durante meio minuto eu falo. Vamos lá, eu queria saber qual é o tamanho desse problema. Porque o cidadão... Santa Catarina. Porque o paciente, doutor, quando olha ali o médico de jaleco branco, ele está vendo assim, tá aí a pessoa que eu preciso. Sim. E aí? Em Santa Catarina, de todas as escolas que fizeram esse exame, o ENAMED, no ano passado, 2 obtiveram um conceito insatisfatório. Nota 3,3 ou 3,4. Outras com nota 8,5, 7, tal. Então, inegavelmente, tiveram lá embaixo. Essas 2 sofreriam sanções da comunidade, de não poder ter vaga, tal. É um debate em curso. O que é que o COSEMESC fez? Conselho, ACM, sindicato, associação, academia. E o sindicato... Nós fomos já a Jaraguá do Sul conversar com a universidade, que teve esse conceito ruim, e dizer o que é que vocês estão fazendo para melhorar. Nos apresentaram uma série de modificações para melhor. E iremos, dia 19 agora, esse grupo de médicos, também a Mafra, fazer a mesma pergunta. Não o que vão fazer, porque já passou o ano. Sim. O que é que fizeram? A nossa expectativa é de que todos tenham se empenhado para tentar melhorar o ensino para que eles possam se habilitar melhor. Então, não ficamos também só, o mérito das nossas entidades, só na nota de repúdio, não. Nós vamos lá cobrar para ver se vai ter mudança. Né? Com certeza. Essa é a ideia. Porque os pais muitas vezes pagam caro e demais, esperando que seu filho vai se formar um baita do médico, mas às vezes não é isso, né? Hoje a gente sabe que é uma questão puramente mercadológica e não para a saúde da população. Nós temos no Brasil quase 500 escolas de medicina. Abriram 270 nos últimos 2 anos. Então, assim, é um crescimento estratosférico que a qualidade realmente não avançou. Nós formamos hoje 50 mil médicos por ano, só que nós temos só 20 mil vagas de residência. Olha só. E a gente sabe que hoje a formação médica padrão ouro, ela é a residência médica, né? Aqueles primeiros 6 anos, eles são de ensino básico geral, para a pessoa entrar numa residência e aí sim formar médico, porque é o treinamento em campo com o paciente e com a experiência. O que acontece? 30 mil egressos da faculdade, eles saem e não vão fazer residência, não porque não querem. Eles podem ter o QI do Einstein, eles podem tirar só 10 e eles não vão conseguir porque não tem vaga. Olha só que coisa. E aí eles vão direto para o mercado de trabalho e é aí que cresce o perigo da população. A gente está, sim, a população está à mercê de profissionais que não por culpa deles estão realmente mal formados. Santa Catarina hoje tem 21 escolas em funcionamento já. Hoje até semana passada, né, que foi o último dado. E nós temos mais 10 escolas que estão em avaliação do MEC. O MEC já sinalizou que não vai deixar abrir, mas eu duvido. Porque as notícias são assim, igual nuvem, hoje está ali, amanhã já não está mais. Então, em breve teremos 31 escolas médicas só em Santa Catarina e formaremos 2.500 médicos novos só no nosso estado. Uhum. E o número de vagas de residência não aumenta. Então, a gente realmente vai ter futuramente uma população médica inchada, mas com uma qualidade muito deficiente e isso... No meu entendimento e no entendimento do CFM, traz sim risco à população. Hoje, para Santa Catarina, são quantas vagas para residência? Nós temos 4 mil vagas de residência. 4 mil vagas. Isso é insuficiente para cá ou aqui a coisa está bem? Não, aqui a coisa... É porque quando a gente fala em Brasil, né? Então, nós temos residentes hoje que vieram de todos os locais do Brasil. Ah, entendi. Né? Então, a gente não tem, assim, não é porque os nossos 2.500 vão formar que vão ocupar as nossas 2.500 vagas, né? O Sul e o Sudeste atraem muitos estudantes em busca de qualificação. Então, a gente tem muita gente de fora. Então... Belo papo. Queria agradecer a gentileza aqui da doutora Andréa Antunes Caldeira de Andrada, que é presidente do Conselho Regional de Medicina, e o doutor Ciro Sonsini, vice-presidente da Federação Médica Brasileira e secretário-geral do CIMESC. Pessoal, obrigado aí pela gentileza. Muito legal o papo, discutindo os desafios de Santa Catarina na área da saúde e uma excelente semana para vocês. Permanecemos à disposição. Estamos à disposição. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde.